Olá, rainha, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou te falar por que engorda mesmo comendo saudável na menopausa e por que também tem insônia. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica, ginecologista, tenho pós-graduação em nutrologia e ajudo mulheres há mais de 25 anos a terem saúde nessa fase da menopausa do climatério. E na internet também eu te ajudo a acabar com a barriga da menopausa e acabar com os efeitos deletérios gerados pela menopausa e pelo climatério. Por quê? Porque a menopausa não passa, somente se você tratar. E se você ainda não me segue, me siga para você aproveitar todo o conteúdo, para você ser avisada na hora que tem um vídeo novo, porque você vai aprender mais, porque você vai aplicar e porque você vai ter mais resultados. Vamos lá ao vídeo de agora? Por que a gente engorda na menopausa mesmo sendo saudável? E a mesma rainha perguntou, por que eu tenho insônia? Então, vou responder já duas em uma, porque são duas perguntas bem relevantes e vou buscar conectar as duas, ok? Por que a gente engorda na menopausa mesmo sendo saudável? Eu já comentei um pouco sobre esse tema na primeira pergunta e trago novamente agora para dizer o seguinte. Nós temos duas fases que eu considero, a primeira metade da nossa vida e a segunda metade. E por que eu divido a nossa vida em duas fases, a primeira e a segunda metade da vida? E ainda classifico. Na primeira metade da vida, nós não vivemos mais, então é velha. Eu chamo isso de velho metabolismo. E hoje, a fase que nós estamos vivendo, eu e você, e que vamos viver, que é a nova, eu chamo de novo metabolismo. E o que muda do velho para o novo metabolismo? Muda o seguinte, veio a menopausa ou o climatério está aqui como marco. Antes dos 40, claro que 40, eu estou falando de climatério para a grande maioria. O climatério depois dos 40 já começa a se anunciar, climatério ou pré-menopausa. E o que quer dizer isso? Que os nossos hormônios começam a entrar em desequilíbrio e, consequentemente, várias funções metabólicas vão sendo afetadas e, de maneira direta e indireta, o comer saudável já não fecha mais a conta. Primeira metade da vida, metabolismo jovem, equilíbrio hormonal, tudo certo, o que você comia saudável funciona, ou te fazia emagrecer ou te fazia manter o peso, certo? Agora, pós 40, 50, você continua comendo saudável e não fecha mais a sua conta. Várias coisas acontecem. Você tem hormônios que vão afetar o teu metabolismo, hormônios que vão afetar o teu sono, hormônios que vão afetar a tua produção de neurotransmissor, hormônios que vão afetar também a sua questão de fome e de saciedade. Hormônios que vão fazer com que você fique mais estressada. E estresse afeta o metabolismo. Então, eu vou citar alguns para você entender. O que acontece pós 40? Um dos primeiros hormônios que começa a cair é a progesterona. A progesterona é um hormônio que ela atua no humor e, consequentemente, se atua no humor que te ajuda a relaxar, se te ajuda a relaxar, te desestressa, se desestressa, melhora a qualidade do teu sono. Reserva aí, porque você também tem a dúvida de por que eu tenho insônia. Então, a queda do primeiro hormônio, que para muitas se dá até antes dos 40 anos, já pode ser um indício de que o teu sono não vai tão bem? Sim, já pode ser um indício, é o primeiro hormônio. Outro hormônio, estrogênio. O estrogênio é um hormônio importante e muito relacionado aos neurotransmissores. Então, se você começa a ter uma queda de estrogênio e depois ele vai caindo progressivamente, quanto mais próximo da menopausa você chega, quando você adentra a menopausa e na pós-menopausa ele se mantém baixo também, o que acontece? Vai afetar teus neurotransmissores. Que neurotransmissores esses? Por exemplo, a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, a dopamina, que é o neurotransmissor que
te move para a ação, que te deixa mais animada, mais motivada para querer fazer as coisas. A serotonina vira melatonina, que é um hormônio importante que regula o ciclo circadiano do dormir ou do acordar. Então, aqui eu já tenho 2 motivos para linkar porque você tem insônia. Mas presta atenção, hein? Eu tô falando insônia nessa fase da menopausa, ok? É diferente se você teve insônia a vida toda. Mas eu estou considerando que a sua insônia veio nessa fase da menopausa do climatério. Então você já tem 2. Até a testosterona, que é o nosso terceiro hormônio que cai, porque cai a progesterona, cai o estrogênio e depois cai a testosterona. Para algumas mulheres, a testosterona cai até bem antes do que dá a progesterona. Mas essa é a sequência lógica para a grande maioria. E aí, você tem hormônios caindo, interferindo no teu sono. Então, só parando aqui no teu sono afetado, o que acontece? Você tem desequilíbrio de outros hormônios. Hormônio da fome, que é a grelina, hormônio da saciedade, que é a leptina. Você tem também um desequilíbrio na formação do GH, que é o hormônio mais anabólico, mais relacionado à construção de massa magra, que é importante para o teu metabolismo também. Mas se você não dorme bem, se você sofre com insônia só por esses pontos aqui, e sem falar que se você está estressada, cortisol alto, mais ansiedade, você não dorme, consequentemente mais insônia. Então você tem uma noite péssima. O teu dia como vai ser? Irritada, cansada, sem vontade para nada, mais compulsiva por alimentos. E será que o seu saudável é mesmo saudável? Mas eu vou voltar no saudável. Mais compulsiva, pode comer mais sem se dar conta, ou seja, o seu dia está todo degringolado. E tem uma lógica, porque você dormiu mal. Agora você entende que nessa fase você tende a dormir mal ainda. Mas, aí tem outra questão, se você está acima do peso. Você fala, eu estou comendo saudável e estou acima do peso. O que funcionava para você, os mesmos alimentos antes da menopausa ou do climatério, por que eles não funcionam mais? Primeiro, eu já coloquei todas essas questões do teu sono, que desequilibram os teus mecanismos de fome e de saciedade, que podem fazer com que você tenha um comportamento no outro dia que impeça que você emagreça ou que te engorde, que é isso que acontece para a grande maioria das mulheres, infelizmente. Mas quando eu trago para cá para o alimento saudável, vou citar um alimento saudável que talvez você coma. Vamos lá. Uma tríade que eu gosto bastante. Aveia, banana e mel. Mentora, aveia, banana e mel é saudável? É saudável. Para sua filha, para o maridão, se ele está no peso, para um atleta. Mas para a segunda metade da vida, o que acontece com o alimento saudável? Eu estou citando só esses 3 para você. Queda de hormônio afeta o comportamento do alimento quando falamos em resposta metabólica. Por quê? O estrogênio ele é importante para melhorar a sensibilidade da célula à insulina. O que é isso? Quando você está ingerindo, por exemplo, um macronutriente, que é o carboidrato, aumenta o teu nível de açúcar no sangue, o seu pâncreas libera insulina, a insulina vai lá, bate na célula e fala, ei, abre a porta que tem que entrar esse carboidrato para pó, tem que entrar aí. Só que a célula está resistente. Por quê? Por 2 motivos ela pode estar resistente. Um, porque você pode estar comendo muito saudável, mas que você não consegue mais lidar com ele, ou porque a sua célula pode estar fazendo o quê? Resistência à insulina. Isso é um caminho para você evoluir para um pré-diabetes. Então, o que você tem que entender nessa fase? Que o saudável é uma coisa e o saudável certo para essa fase. Por que eu subdivido entre o saudável e o saudável certo? Porque se mudou o metabolismo, o saudável nem sempre funciona. Como assim? Estou falando por enquanto só de carboidrato. E não estou dizendo que você não tem que comer carboidrato. Tem que comer. O corpo precisa dos 3 macronutrientes. E o carboidrato é um desses 3 macronutrientes. O que você tem que entender?
que o mesmo carboidrato, agora que eu expliquei para você, na questão da resistência à insulina, se você não conseguir usar para gastar na hora que você está ingerindo, o que o corpo faz quando você ingere o carboidrato? Ele usa, bate na célula e fala, célula, abre aí. Lotou, fechou. Ou se a célula está resistente. O que mais faz? Guarda no fígado. Se você come demais, você guarda muito mais. Esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3, progressiva. O que mais ele faz? Tem que tirar o carboidrato do sangue, porque isso aí é lesivo para as células. O que mais o corpo faz? Ativa uma outra guarda de energia. Que guarda? E onde que ativa nessa fase? Na barriga da menopausa. É nessa fase cruel que você não só engorda, você engorda predominantemente na barriga, depois costas, depois mama, braços, mudando a tua forma corporal do padrão feminino para o padrão masculino, ou seja, padrão pera para padrão maçã. Por quê? Porque nessa fase existe eu digo que é uma anarquia da distribuição da gordura no corpo. Na primeira metade da vida, onde é a distribuição ginoide, toda gostosona, toda quadril, coxa e glúteo. E nessa fase, androide, toda deformada. Para 100%? Não. Para uma grande parte das mulheres, essa é a distribuição padrão da gordura corporal. Então, você pode falar, mentor, o que eu tenho que fazer? Vamos lá agora. Primeiro, fazer uma análise do teu dia a dia a nível de atividades, de estresse, pensando no teu sono. Outra dica que eu posso te dar aqui. Você tem que praticar a higiene do sono. Vai lá, que agora não vai dar para eu falar aqui, a não ser que você me faça uma outra pergunta sobre higiene do sono. Mas lá no meu canal no YouTube eu tenho um vídeo que eu falo sobre insônia e eu explico a higiene do sono. É um ritual que você tem que ter para dormir todo dia gostoso. Você tem que ter esse ritual, rainha. Não é nessa fase eu vou dormir, pum! Não, eu tenho todo um ritual, eu separo de 30 a 40 minutos só para me preparar para ir para a cama. E eu durmo 7, 8 horas super bem. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto que pode estar te deixando estressada e ansiosa, que te impede de dormir. Como é que estão as tuas tarefas do dia? Quanto que você faz de tarefa? Como é que é o seu dia? Se o seu dia é estressante, se o seu dia é cheio de tarefa, se o seu dia é cheio de preocupação, se você que fica querendo fazer tudo para todo mundo, casa, filhos, netos, seus pais, não fecha a tua conta, você vai estar ligada. Isso é uma ameaça para o teu cérebro. Isso vai te impedir também de ter um sono reparador. Isso eu estou falando na questão da insônia. Agora, se você está acima do peso, é um outro problema. Porque o teu corpo está todo inflamado. E quanto mais acima do peso você está, pior está a situação para você. Isso está perpetuando o quê? O estresse, a fadiga que você tem. Isso está perpetuando a resistência à insulina, piorando mais os saudáveis, fazendo com que você engorde cada vez mais. Isso vai piorar mais ainda a tua qualidade de sono. Isso vai afetar o teu dia, um dia mais cansativo novamente, fazendo com que as tuas escolhas não sejam as mais adequadas. Porque muitas vezes, como eu citei esse exemplo da aveia, banana e mel, só citei um exemplo, pode ser qualquer um outro. Entenda uma coisa. Se você está comendo saudável, porque eu já passei por isso que você está passando, eu já comi saudável e eu não entendia porque o saudável estava me fazendo engordar e eu cheguei a aumentar 10 quilos nesse período. E foi aí que eu descobri que o saudável não é, quando nós estamos engordando ou não emagrecendo, não é o saudável certo para nós, mulheres que estamos na segunda metade da vida. Então, primeiro, entende que tem o saudável certo. Do que você precisa? Do saudável certo. E como você pode me perguntar, mentora, como eu sei o saudável certo? Se você está aqui comigo, assiste todas as lives que eu coloco, tem muito conteúdo, em cada live eu falo de algum alimento que você tem que incluir, de algum alimento que você tem que excluir. Você tem que verdadeiramente aprender a identificar os alimentos saudáveis certos que ornam, eu chamo isso, com o teu novo metabolismo. Por quê? Porque mudou o teu metabolismo, você não está mais no velho, você está no novo. O que funcionava antes
não funciona mais agora. Mas vem cá, participa de todos os cafés com a rainha, manda a tua pergunta, sempre que a sua pergunta for como essa, uma pergunta inteligente que vai ajudar muitas rainhas, eu vou te responder, você vai aprender. O aprender não é aprender qualquer, é um aprender especializado para essa fase. É isso que você precisa para você ter esses resultados e não ficar com essa neura aí de como saudável e engordo ou ainda tenho insônia. Então dá para comer saudável certo, emagrecer, acabar com a barriga da menopausa, se manter magra e ainda dormir como uma rainha. E aí, gostou? Eu acredito que você amou, mas eu sou suspeita para falar. Se você gostou, curte. Se você acredita que vai ajudar uma amiga, compartilha para que ela também possa ter todos esses benefícios que você vai ter estando aqui comigo. Um beijo no teu coração.